Fala rapaziada, hoje eu vim comentar um pouco sobre o dólar e o futuro fracasso da escala 6 por um e o que essas duas coisas têm muito a ver. Muita gente está se perguntando por que o dólar está subindo tanto e está subindo desenfreadamente e ninguém entende o porquê. Primeiro eu vou estar deixando aqui na tela para vocês, tá? A tabela de projeção do dólar para o fechamento do ano de 2024, que é o ano que a gente está agora. O que acontece? Quando o ano acaba e o dólar ele fecha, né, as projeções, os analistas e os investidores eles começam a fazer as projeções do ano seguinte. Então, na tabela, estava ali como o mais otimista possível, analisou que o dólar ia fechar esse ano em 5,50 no valor do real, claro. Só que nenhum analista conseguiu superar ou bater esse tipo de expectativa, porque o dólar ele simplesmente foi a 6. Então a gente não sabe ainda como que vai ser a questão, se o dólar vai diminuir ou se ele vai aumentar mais ainda. Mas as especulações, né, as análises feitas foram que o mais otimista ali era que ia fechar em 5,50. Só que o dólar acabou superando essa expectativa e já está em 6,2, se eu não me engano, né, mais ou menos. Então eu vou explicar agora para vocês alguns dos motivos do porquê que o dólar está subindo tanto e ninguém sabe. O primeiro deles, na verdade, são os cortes nos juros americanos, tá? O que acontece? Os Estados Unidos, ele meio que cortou um pouco dos juros dele, que estava em 5,70 e foi baixando para 5,60, alguma coisa desse tipo. Só que aqui no Brasil também foi feito alguns cortes nos juros. Só que o que acontece? Apesar do nosso juros aqui no Brasil estar alto, estar na tabela abaixo dos 12, mesmo assim nos Estados Unidos teve uma comparação muito perto disso. Por quê? Aqui o juros baixou e lá se manteve. É como se tivesse se mantido lá os juros. Então aqui, apesar dele estar alto, ele conseguiu diminuir. E é por isso que alguns dos maiores investidores, economistas, que possuem um valor patrimonial muito alto dentro do Brasil, eles simplesmente pegaram dinheiro e colocaram para o exterior. Porque é isso que eles fazem. Quando os juros aqui ele tá alto, né, querendo ou não, ele diminuiu, mas mesmo assim ele tá alto. E nos Estados Unidos ele diminuiu mais ainda. Então, para eles faz muito mais sentido colocar a grana deles lá, porque as coisas estão mais baratas. Quando os juros tá baixo, as coisas estão mais baratas, porque normalmente os juros eles só aumentam para poder diminuir a inflação. Se a inflação está muito alta, os juros vêm, o governo vai lá, aumenta a taxa de juros para poder bater em cima da inflação, né? Mas como lá nos Estados Unidos baixou a taxa de juros, então os brasileiros daqui estão pegando a grana e colocando para lá, porque aqui ainda assim tá alta a taxa de juros, mesmo estando baixa, ela tá alta. Olha só, isso é absurdo. Mesmo ela estando baixa, ela tá alta, porque é o padrão do valor da taxa de juros brasileira, tá? E um dos outros motivos que eu anotei aqui é que o Brasil ele possui um rombo de trilhões, que na verdade são as dívidas públicas, né? São as contas públicas que o brasileiro tem em relação a FIES, não consegue pagar conta. O FIES em si, muito importante, né? Que é meio que um fundo de garantia para uma faculdade, para uma universidade, que muitos brasileiros não conseguem pagar. Então só aí já tem um rombo de bilhões. Agora, contando com a taxa de juros, que é mais 900 milhões e pouco, já tem aí mais de 1 trilhão de dívida pública nessa tabela que eu estou mostrando para vocês agora, né, durante os governos. E tem um governo aí que tá o mais pior de todos. Mas, de qualquer forma, como é que o Brasil faz para poder sair dessa enrascada, né? Na verdade, ele já está fazendo e ele está tentando, só que ele está se embolando cada vez mais, né? O que acontece? Para o Brasil poder sair dessa dívida pública, ele tem que emitir títulos de dívida para outras pessoas se interessarem e comprarem. Só que essa compra, na verdade, ela é nada mais nada menos do que emprestar dinheiro ao Brasil para poder quitar as dívidas. Ou seja, ninguém está fazendo isso. O Brasil ele tem que aumentar cada vez mais a taxa de juros dentro desses títulos de dívida para poder ver se alguém pega e empresta esse dinheiro para o Brasil quitar a dívida. Só que enquanto isso, o Brasil ele não pode, decretou uma lei há muito tempo atrás, lá nos anos 2000, que o Brasil não pode mais imprimir papel, dinheiro, para poder quitar as dívidas públicas. Ou seja, ele só pode pegar dinheiro emprestado de outras empresas ou de outros países para poder manter as operações brasileiras, tanto nacionais quanto internacionais, aqui dentro da região
do Brasil, mantendo elas funcionando. Ele só pode pegar dinheiro emprestado para manter as operações funcionando. Então ele se mantém nessa bola de neve constante a todo momento, e é por isso que sobe cada vez mais essa dívida. Ou seja, quando a dívida sobe, normalmente o Brasil ele precisa aumentar os impostos para arrecadar esses impostos e colocar onde ele deveria colocar, que é na quitação das dívidas, só que todo mundo sabe que ele não faz isso. Ele, eu digo, os governos e, enfim, o Brasil. Quem vocês acham aí que manda no Brasil? Com essa dívida pública cada vez mais constante e mais alta, os brasileiros aqui que investem, que são econômicos eu digo os economistas, os analistas, os investidores, aqueles que possuem um maior valor patrimonial dentro do Brasil. Eles entendem como funciona o mercado e eles veem que a coisa não está boa. Então, naturalmente, eles colocam o dinheiro deles lá fora. Só que dessa vez foi muita gente, porque aqui está aumentando muito a inflação. O governo atual e alguns representantes do governo, eles não estão fazendo o que deveriam fazer, que é corte de gastos. Eles, na verdade, estão fazendo um rombo cada vez maior com o dinheiro público, com o dinheiro brasileiro. É por isso que aumenta cada vez mais e cria essa bola de neve. Sendo assim, a inflação sobe, a taxa de juros ela se mantém, ela não sobe nem desce, ela só se mantém, a inflação sobe cada vez mais e o brasileiro que é rico, que tem grana, que tem empresa, que faz a economia brasileira movimentar, pega o dinheiro e joga no exterior, porque lá está equilibrado, lá é desenvolvido. O Brasil é um país subdesenvolvido, ou seja, Estados Unidos é um país desenvolvido. Então, o que tu pensaria, por exemplo? Eu vou colocar o meu dinheiro num país que é desenvolvido, equilibrado e que vai me dar um retorno de 2, ou eu coloco o meu dinheiro num país que é subdesenvolvido, tem um desequilíbrio econômico, mas vai me dar um valor de 2,5, por exemplo. Então, para cada perfil de investidor, vale o risco que ele quiser cometer. Mas no resumo do resumo é isso. E agora eu vou mostrar para vocês, na verdade eu vou falar para vocês o que a escala 6x1 tem a ver com isso e como que ela se linka, né? Recentemente foi aprovado, ou não sei se foi aprovado ainda, mas foi declarado uma PEC sobre diminuir a escala de trabalho do brasileiro, que é 6 dias na semana de trabalho e 1 dia de folga. Eles querem diminuir para 4 dias de trabalho e 3 de folga. Só que eu digo para vocês o porquê que isso não vai funcionar. É muito simples. Se a gente for pegar o exemplo de uma empresa normal, tá? Vamos pegar um mercado, um supermercado. Cara, um supermercado ele precisa estar aberto todos os dias, de domingo a domingo. Porque ele precisa suprir uma necessidade global, que é alimento, que é fome. Isso é global. Então, normalmente, os mercados eles têm funcionários, alguns que trabalham 5 dias na semana, outros que só trabalham no final de semana, mas normalmente é a semana inteira, de domingo a domingo, e, sei lá, 8 horas por dia, enfim, do tanto de funcionários que eles têm ali, né? Do tanto de colaboradores que eles têm. Mas o que acontece? Imagina se eu tenho que deixar o meu supermercado funcionando durante 4 dias e os outros 3 eu não posso deixar ele funcionando porque eu não tenho funcionários. Ou melhor, ou eu simplesmente pego e deixo 4 dias alguns funcionários trabalhando e eu tenho que contratar novos funcionários para trabalhar nos outros 3 dias. Ou seja, eu aumento o meu custo, porque a única forma de eu simplesmente manter isso, se eu quiser, se essa escala ela for aprovada, claro, de 4x3, é que normalmente o brasileiro ele vai trabalhar 4 dias na semana recebendo a mesma quantidade salarial. Só que na verdade isso não vai acontecer porque os empresários não vão deixar isso acontecer, porque não vai ser benéfico para o bolso de ninguém, tanto dos empresários quanto dos funcionários. Por quê? Eu explico agora. Se eu tenho que diminuir a carga horária dos meus funcionários, mas manter o salário deles, eu consequentemente vou precisar ou pagar hora extra para eles trabalharem mais para mim naquele curto período de tempo ou longo período de tempo que falta, naquela sobra, né? Ou eu vou ter que contratar novos funcionários, ou seja, o meu custo vai aumentar. Consequentemente, quando o meu custo aumenta, eu preciso aumentar o valor do meu produto ou do meu serviço que eu ofereço. Então isso diminui o poder de compra do brasileiro. Então não interessa, de qualquer forma, o funcionário brasileiro, o empresário, cara, eles vão ter que pagar mais. O funcionário em si, o CLT, o carteira assinada, o que trabalha na escala 6x1, o que vai trabalhar na escala 5x2, 4x3, não interessa, ele de qualquer forma vai ter que
ele vai trabalhar menos ou ele vai trabalhar mais. Por quê? Na realidade padrão do brasileiro, muitos já trabalham em 2 empregos ou mais. Só que dessa vez eles vão ter que trabalhar em 3 empregos, 4 ou mais. Por quê? Eles vão trabalhar mais, receber a mesma quantidade ou menos para poder pagar mais alto, porque o valor de compra deles vai diminuir porque a inflação vai aumentar. Normalmente, quando a empresa tem que aumentar o custo, ela obrigatoriamente precisa aumentar o valor do produto ou serviço. Então, o poder de compra do brasileiro diminui, a inflação aumenta porque tudo fica mais caro. E aí, para que lado que fica bom? De qualquer forma, as coisas vão se manter igual ou pior. O brasileiro ele vai ter que trabalhar mais, consequentemente, porque o valor daquele salário que ele vai receber, trabalhando 4 dias por semana, não vai ser a mesma coisa. Não vai comprar a mesma quantidade de itens ou de objetos que ele compraria antes, se não existisse a escala 4x3, por exemplo. Então, só imagine esse cenário. Se uma empresa precisa contratar mais funcionários para trabalhar nos outros dias da semana que tem essa sobra, ele consequentemente vai precisar aumentar o valor do produto. Então, inflação sobe, poder de compra diminui, o bolso de todo mundo fica ruim e as coisas só tendem a piorar. E é aí que entra a questão da inflação, porque quando a inflação cresce, o povo brasileiro que tem muita grana, que tem um aumento no valor patrimonial, tira o dinheiro daqui e coloca no exterior. Investe aonde? Em dólar. E é aí que o dólar valoriza. Por isso que o dólar está muito valorizado e aqui está crescendo cada vez mais o valor do dólar. Um dólar custa R$ 6 e por isso que eu estou falando da escala 6x1, que dá basicamente a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tenho transmitido agora, do porquê que o dólar está aumentando tanto e o que isso tem a ver com a escala 6x1, porque tudo tem a ver com inflação e taxa de juros. Se a taxa de juros aqui está alta e a inflação está alta, não tenho por que eu deixar o meu dinheiro aqui. Eu preciso tirar daqui e colocar num país que é mais desenvolvido, que tem uma economia mais equilibrada. Espero que vocês tenham entendido e bora fazer a terra tremer.